Boa tarde a todos. Boa tarde. Sejamos bem-vindos nessa casa de caridade que nos recebe com tanto amor e com tanto carinho. Já desde que a gente já chegou lá na entrada, já somos abraçados espiritualmente e abraçados materialmente pelos nossos companheiros trabalhadores da casa. Que a paz de Jesus esteja em nosso coração e que ela permaneça em nós, ao retorno aos nossos lares, que possamos multiplicar as bênçãos que estamos a receber nessa tarde. A espiritualidade essa tarde traz para a nossa reflexão, para que a gente observe como é que andam as nossas atitudes. Estamos reclamando muito? Reclamar é clamar duas vezes. Eu vi essa informação na internet, eu acho importante. A internet, apesar de ser assim tão difícil, né, que a gente sabe que ela acaba expondo as pessoas e expondo certos assuntos que não deveria, de maneira errada, mas ela também nos ensina, porque a gente vai compartilhando um com o outro. E eu ouvi essa frase e eu achei muito importante. Reclamar, clamar duas vezes. Nós estamos chamando para nós aquilo que a gente não quer ou não gosta. E a gente está sempre reclamando da chuva, reclamando do frio, reclamando do pai, do vizinho, do marido, da vizinha, do barulho. Em vez de reclamar, vamos agradecer. Quando agradecemos, fazemos as graças descer. Olha a diferença. Quando agradecemos, vamos mudar o foco. Quando formos reclamar da chuva, vamos agradecer. É através da chuva que molha as plantas e nós temos o alimento. Nós temos necessidade de qualquer tipo de tempo, frio, chuva, sol, calor, seja qual ele for. Ele tem que ser bem-vindo, tem que ser aceito. E a partir do momento que a gente se policiar, né, vigiar e orar, e nós vamos vendo que nós temos muito mais para agradecer do que para reclamar. A gente começa a reclamar das nossas dores, ai que dor na perna, ai porque hoje eu acordei com dor de cabeça, ai, muda o foco. Muda a possibilidade. O barulho, a vizinha está fazendo barulho? Vai dar uma volta na rua, vai dar uma volta na praia. Nós temos uma praia belíssima. Quando você voltar, você vai estar renovada e com outro pensamento. Então vamos mudar a maneira de enxergar as nossas dificuldades e reclamar menos. E sempre lembrar que quando estamos reclamando, nós estamos clamando aquela situação duas vezes. Para nós. Nós precisamos ser inteligentes e começar a agradecer. Gratidão é uma das virtudes que faz mais bem a nós do que a qualquer um outro, né? Quando agradecemos, quando temos gratidão dentro do nosso coração, com certeza somos pessoas melhores, né? E nessa tarde eu vou pedir a todos vocês que em vibrações de amor possam estar todos ligados no mesmo pensamento. Vamos vibrar com muito amor pela nossa palestra, porque é um tema frágil e é um tema que precisa da nossa compreensão, para que ela corra de maneira tranquila, que a gente consiga explanar de maneira que todos entendam, que vão para vossas casas e reflitam sobre o assunto. Propaguem, porque nós estamos precisando da atualidade, de muito amor, da divulgação da nossa doutrina e principalmente desse tema que é a importância das mulheres no planeta Terra. Dá pra gente imaginar a fragilidade do assunto e a importância dele? Então vamos com muito amor e com muito carinho vibrar para que possamos esclarecer e nos fortalecer diante desse tema. E a gente sempre traz um trechinho do Evangelho para que a gente possa refletir e ficar mais forte o nosso ensejo. Então, do livro Pão Nosso, do nosso querido Chico, pelo Espírito de Emmanuel, o Evangelho e a Mulher. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. São palavras de Paulo, está em Efésios, capítulo 5, versículo 28. Muita vez, o apóstolo do Gentil tem sido acusado de excessiva severidade para com o elemento feminino, em alguns trechos da carta que dirigiu às igrejas. Paulo propôs medidas austeras que, de certo modo, chocaram inúmeros aprendizes. Poucos discípulos repararam na energia das suas palavras. Dele, a mobilização dos recursos do Cristo.
para que se fortalecesse a defesa da mulher e dos patrimônios de elevação que lhe dizem respeito. Com Jesus começou o legítimo feminismo, não aquele que enche as mãos de suas expositoras com estandartes coloridos das ideologias políticas do mundo, mas que lhe traça nos corações diretrizes superiores e santificantes. Nos ambientes mais rigoristas, em matéria de fé religiosa, quais a do judaísmo antes do mestre, a mulher não passava de mercadoria condenada ao cativeiro. Vultos eminentes, quais Davi e Salomão, não conseguiram fugir aos abusos de sua época nesse particular. O Evangelho, porém, inaugura nova era para as esperanças femininas. Neles, vemos a consagração da Mãe Santíssima, a sublime conversão de Madalena, a dedicação das irmãs de Lázaro, o espírito abnegado das senhoras de Jerusalém, que acompanham o Senhor até o instante extremo. Desde Jesus, observamos crescente respeito na terra pela missão feminil. Paulo de Tarso foi o consolidor desse movimento regenerativo. Apesar da energia áspera que lhe assinala as palavras, procurava levantar a mulher da condição de alvitada, confiando ao homem na qualidade de mãe, irmã, esposa ou filha, associada aos seus destinos e como criatura de Deus igual a ele. Muito bem. Nós não chegamos a esse planeta Terra em disco voador, em OVNI, em teletransporte. Quantas mulheres nasceram para que cada um de nós estivesse renascido? Quantas mulheres precisaram renascer para que eu estivesse aqui hoje falando? Na vida de cada um de nós, a gente pode começar por 3 mulheres. Nossa mãe e nossas avós, paternas e maternas. Sem elas, nós não estaríamos aqui hoje. Olha a importância. A doutrina dos espíritos vem nos dizer que nós somos espíritos sem sexo. Renascemos homem, ora renascemos mulher. E que o sexo não define o espírito. Somos muito mais do que um sexo. Mas precisamos nascer, muitas vezes, como homem, para aprender a viver em sociedade. E muitas vezes, como mulher, também pelo mesmo fato. Temos a importância da gestação. Ninguém chega ao planeta Terra sem a participação da mulher. Olha quão importante é a figura feminina, estar num corpo de mulher. E a gente percebe, e a gente vai estar falando aqui, eu anotei alguns nomes, para a gente estar falando lá do Velho Testamento, Primeiro Testamento da Bíblia. Algumas mulheres, e olha que as mulheres não valiam nada, menos que um burrico, menos que um burro naquela época, né? Não tinha palavra, não tinha voz ativa. Como essas mulheres conseguiram estar na Bíblia? Estar lá, serem faladas, serem respeitadas na Bíblia. Nós vamos começar por Débora, juíza em Israel, a primeira a ocupar um cargo político, um cargo público. A gente pensa que agora, olha, Israel, Primeiro Testamento, lá no Velho Testamento. Ela era uma profetisa, ela era mulher de Lapidote, está em Juízes, capítulo 4, versículo 4 ao 16. Foi sábia, comandou por muito tempo Israel. Como ela comandava? Com sabedoria, com amor, porque ela acreditava em Deus e nela. Ela tinha respeito por ela própria. E aí nós vamos lembrando de Esther. Também foi a rainha mais importante em Israel. Ela era órfã e casou-se com o rei Assuero. Salvou o povo judeu com a sua fé e sabedoria. Nós vamos lembrando de Ruth, que também casou-se, ficou viúva e teve pela sogra o amor de mãe. Mesmo casando-se novamente, cuidou da sogra até os últimos dias. Fidelidade, maternidade, amor ao próximo. Cuidou do idoso, ela cuidou, era a sogra. E ela cuidou. E mostra isso na Bíblia com o respeito que a gente tem que ter uma pelas outras. Sara, ela foi considerada a mãe das multidões.
aos 90 anos, estéril, recebe a oportunidade da gestação e ela tem o seu primeiro filho. Ela acreditou em Deus, ela acreditou na palavra de Deus e se colocou também de forma de acreditar em si mesmo e de acreditar em Deus. O que essas mulheres tinham em comum? Fé, acreditavam, tinham confiança em si próprio. Para estarem no Primeiro Testamento com os nomes, claro, nós tem outras, muitas anônimas, e outras com nomes, e a gente não poderia fazer uma pesquisa, até porque a gente não tem esse tempo todo. Nós vamos para o Novo Testamento, aí chega Jesus com seu amor, aí a nossa lição diz, Emmanuel vem explicando para a gente, que Jesus chegou aqui na Terra, ele foi o primeiro a levantar a bandeira do feminismo. Mas não essa bandeira para enaltecer, mas para explicar para o povo daquela época que Deus criou o homem e a mulher para andar lado a lado, não para competir um com o outro. Que a mulher era tão importante quanto o homem. E Jesus, no seu ministério, enquanto esteve na terra, ele curou muitas, curou os filhos dessas mulheres. E eram elas que acompanhavam Jesus. Na sua trajetória, aonde fosse, eram as mulheres que acompanhavam Jesus. E financiavam. Porque ia muita gente, passavam dias, não é como hoje que tem fast food, com a cada esquina tem um McDonald's. Não, tinha que levar alimentos, elas eram as que provinham. E acreditavam, porque a mulher era mais fértil, ela é mais dócil. Jesus nos deu Maria de Nazaré. Ele veio através de uma mulher para a terra. Ele é o Messias, ele poderia ter vindo de outra forma. E ele veio através da mãe. E antes de ser crucificado, ele deixa para o discípulo que ele mais amava e ele diz, filho, aí está sua mãe. Mulher, aí está seu filho. Deixou Maria como nossa mãe espiritual. Está sempre advogando em nossa causa. Mesmo quando estamos tão errados, está lá Maria nos auxiliando. Quem é que nunca chamou ou nunca pediu, minha Nossa Senhora? Quem é que nunca rogou por Maria? Nossa mãe espiritual. E Jesus veio, através de Maria, veio nos mostrar a abnegação, o amor incondicional, respeito e fidelidade a Deus. Nós vamos falando sobre a viúva. Quem é que não se lembra do exemplo que Jesus deu da viúva, que deu a sua oferta no templo, deu do que não tinha, porque era a única coisa que ela tinha, mas ela tinha a obrigação, ela tinha a confiança em Deus, que ele proveria. E ela foi lá e deu o que ela tinha na hora da oferta. E Jesus usa ela como exemplo, que muitos outros com um poder muito maior deu menos. E ela não deu. Ela não tem nome, aquela é anônima, ela é apenas a viúva. E tão importante que consta em seu evangelho. A samaritana. Porque Jesus escolheu uma mulher para falar sobre a água, sobre a palavra, sobre a boa nova. Porque ela com certeza propagaria. Porque a mulher ela é materna. Ela ensina, ela espalha. Ela multiplica. Vamos falar da sogra de Pedro. Através da sogra de Pedro que começou o evangelho no lar. Depois do jantar, depois que se fazia alimentação, Jesus e seus discípulos se reuniam na mesa e começavam a conversar sobre as dificuldades de cada um, sobre as dúvidas que tinham a respeito. E Jesus amorosamente esclarecia a todos. E era na casa da sogra de Pedro. Também não se diz o nome, mas era tão importante que consta no testamento. Joana de Cusa, que era esposa do intendente de Herodes. Era uma mulher rica, uma mulher poderosa. E Jesus curou seu filho, e ela de gratidão seguiu Jesus. E aprendeu, através das lições que Jesus disse, o que era Deus e quais eram a proposta. Mas muito triste porque Herodes, porque seu marido Cusa não aceitava. E ela veio conversar com Jesus, e Jesus disse para ela, volta para casa, edifica teu lar. Segue a vida, dentro daquilo que você acredita. Não arrume confusão com seu marido por conta do que você acredita. Segue, cada um tem seu momento, é o tempo de Deus. E ela fica. E mesmo depois que Jesus foi crucificado, Joana de Cusa foi morta, amarrada a um poste, queimada, tanto ela quanto o filho. E o filho, na hora da morte, falava para ela, mãe, desiste disso. Você está falando de um Deus e nós estamos aqui morrendo queimada.
e ela se lembra de que Maria também viu seu filho amado ser crucificado. E ela falava, calma, filho, não existe só esse mundo. Tenha fé em Deus. O que essas mulheres tinham em comum? Maria de Madalena, gostaria de falar dela. Ou Miriam de Magdala. Porque Maria significa senhora. E na Bíblia há uma inversão de valores e que colocam Maria Madalena como uma prostituta. Não que isso tenha algum problema, porque não tem. Mas Maria Madalena é aquela mulher que se apresenta a Jesus e Jesus tira dela 7 espíritos, 7 obsediadores. E ela é grata, porque ela era uma mulher rica, uma mulher acostumada a prazeres que o dinheiro proporciona. E ela usa esse dinheiro para ajudar Jesus. Ela é uma das grandes apóstolas de Jesus. Mas os homens, talvez por se sentirem menosprezados, acabaram tirando Maria Madalena e colocaram como se ela fosse uma prostituta, para que ela não tivesse vida no Evangelho de Jesus. Mas foi Maria de Madalena que viu Jesus depois que ele ressurgiu. Foi para ela que ele apareceu. E foi ela que foi falar com os discípulos. Se percebia a importância que tinha Maria de Madalena naquele tempo para o grupo. O que essas mulheres tinham em comum? Acreditavam em Deus, tinham fé e acreditavam nelas. Mulheres importantes. Fora aquelas anônimas que existiram e que com certeza também seguiram Jesus. Mas mulheres fortes que acreditavam em si mesmas e se respeitavam. Nós vamos chegando na doutrina dos Espíritos, Consolador prometido por Jesus. E nós vamos lembrando a senhora Plainezon. Desculpa, não sei pronunciar direito o nome dela. A primeira dama da sociedade abriu as portas para que os estudos fossem feitos sobre as mesas girantes, sobre aquele efeito que estava acontecendo, mas ela não cobrou nada, não. Era para realmente aprender, verificar o que estava acontecendo. Aí nós vamos lembrar da esposa de Allan Kardec, a Mary Gabriele, que era uma mulher que tinha nobreza, financeiramente bem, e que deixa para seguir Kardec, casa-se com Kardec. E Kardec, por ser um homem honesto, reto, estudioso, inteligente, mas tinha baixa estima, queria desistir pelas pedradas que levava pelo caminho, que não foram poucas. E ela não, ela esteve ali do lado dele o tempo todo, fortalecendo para que ele não desistisse da pesquisa, que ele continuasse e escrevesse seus livros. Esteve com ele até a sua morte. E continuou o trabalho. Que mulher forte, que mulher admirável. Então nós temos que olhar para essas mulheres. Aline Carlotti, que foi a psicógrafa do Espírito de Verdade. Olha que responsabilidade. E as irmãs Fox, Catherine, Leia e Margarete, que eram as que começaram a divulgação e as primeiras manifestações do Espiritismo. O que essas mulheres tinham em comum? Acreditavam nelas, acreditavam em Deus. Aí nós vamos vindo mais agora com o tempo que a gente já conhece. Anália Franco. Anália Franco foi uma jornalista e educadora muito renomada na época, que largou aqui de São Paulo e foi para o interior de São Paulo, comprou uma imensidão de terra para ajudar as mulheres prostitutas e as mulheres que tinham crianças abandonadas, as mães solteiras, a sustentar os seus filhos na lavoura, trabalhando honestamente. Deu dignidade para as outras mulheres e principalmente amparou as crianças. Joana d'Arc. Joana d'Arc comandou 5.000 homens. Como numa época tão difícil? França, velho mundo. Irmã Dulce, essa é mais recente que a gente pode se lembrar. Irmã Dulce, quantos desvalidos Irmã Dulce se pôs a trabalhar. Mesmo doente, muitas vezes doente, esteve presente na vida de muita gente, principalmente dos mais pobres. Madre Teresa de Calcutá, quem nunca ouviu falar de Madre Teresa de Calcutá, não precisa nem falar sobre ela, porque todos nós sabemos da importância dessa mulher. Ana Nery, enfermeira, foi a primeira enfermeira que, quando perdeu o marido, enviuvou, os filhos foram para a guerra e ela se apresentou para
ajudar na guerra e cuidar dos feridos. Olha a grandeza dessas mulheres que esqueceu muitas vezes a própria dor para cuidar do outro. A abnegação. A mulher é maternidade, a mulher materna. Ela tem aquele amor especial que ela cuida, ela zela. Muitas também anônimas que fazem um trabalho grandioso e que a gente, se fosse mencionar uma só, não teria como. Nossa atualidade. Mulheres sem controles das suas vidas. Têm filhos que não conseguem alimentar. Não têm acesso à educação, à saúde e à liberdade. O feminicídio é a quinta maior do mundo. É a quinta causa maior do mundo. É a morte, apenas por nascer mulher. 3 de cada 10 mortes de mulheres são consideradas feminicídio. Por isso a gente não tem uma base correta para dizer, na verdade, quantas mulheres morrem por serem mulheres. O aborto, 250 mil mulheres morrem por ano. Dá uma faixa de 5 por dia, mas isso são casos que são registrados, fora os que a gente não tem conhecimento. 12 assassinatos e 135 estupros são feitos por dia. 12 assassinatos de mulheres e 135 estupros por dia. Onde foi que nós nos perdemos? Onde foi que a maioria das mulheres, aquelas que seguiam Jesus, que edificavam seus lares, se perdeu? O que está acontecendo com o nosso povo, com a humanidade, que mata as mulheres? Quem cria os homens? Quem educa os homens? São as mulheres. Precisamos mudar o nosso conceito. Precisamos ensinar os nossos filhos a respeitar as mulheres. Precisamos ensinar as nossas filhas a se respeitar. Precisamos falar sobre sexo com as nossas filhas. Porque nós, no momento da sociedade que estamos falando em aborto, nós temos que compreender, e nenhuma religião, principalmente a doutrina dos espíritos, que fala da nossa oportunidade de reencarnação, aceita o aborto. Para a gente falar de aborto, se fôssemos falar pelo lado materialista, seria hipocrisia aceitar e acreditar que o Sistema Único de Saúde fosse ajudar uma mulher até o 3º mês de gravidez para acabar com uma gravidez. Se muitas vezes um exame demora 2 anos para ser aceito. Então nós sabemos que é hipocrisia dizer que isso vai legalizar alguma coisa. As mulheres vão continuar morrendo. As mulheres precisam aprender a respeitar o seu corpo e deixar a ilusão de acreditar que o sexo é como trocar de roupa, trocar de parceiro como se troca de roupa. Respeitar o próprio corpo. Respeitar os seus limites. Nós sabemos que a nossa sociedade deveria oferecer a laqueadura, a vasectomia, para que houvesse meios de se evitar a gravidez. Porque o público-alvo, aquele que tem dinheiro, as mulheres que têm dinheiro, com certeza continuarão sendo atendidas. As mulheres pobres, aquelas que não conseguem alimentar os seus filhos, é que vão passar por essa tortura do aborto, do abuso. Mulheres, não se permitam serem violentadas, seja de que maneira for. Nenhum amor é importante quando doente. E nenhuma forma de agressão é amor. Nós percebemos nas doutrinas, nas religiões, com exceção do Oriente, que as mulheres não têm ainda visão. Mas nós, do Ocidente, praticamente 90% das religiões, a maioria é mulher. A mulher na doutrina espírita é uma excelente médium, é uma excelente voluntária. E nós vemos nas religiões, 80%, se não 90% são mulheres. O marido geralmente fica em casa. E quando ele fala, você vai lá? Pede lá por nós. Reza lá por nós e fica em casa tomando a cervejinha e assistindo o jogo.
Ah, meu marido não me incomoda que eu venho, não. Eu posso vir, ele não vem. Ele não gosta, mas ele não se envolve. A mulher não. A mulher, ela é voluntária. Ela cuida. Mulheres, vocês têm maridos. E esses maridos não são vossos filhos. São vossos companheiros. Não tratem os maridos como filhos. Tratem como maridos. Tratem seus filhos homens, ensinando-os a serem independentes e a respeitar as mulheres. Ensine suas filhas a respeitar o próprio corpo. O que é sexo? Falem sobre sexo. Amparem umas às outras. Existe uma frase que diz assim: entre marido e mulher não se mete a colher. Se mete a colher, sim. E 180 é para que não sejamos omissos. Nós precisamos denunciar. Nós precisamos ajudar as mulheres que passam pela violência. Nós vemos pelas televisões e pelas mídias a quantidade de mulheres que morrem e não são socorridas. E quando alguma de vocês precisarem de ajuda, não gritem socorro, gritem fogo. Façam o que for, mas não se permitam passar pela agressão física ou psicológica. Procurem ajuda. E nós, como mulheres e como homens, precisamos amparar nossas filhas, nossas cunhadas, nossa mãe, nossa avó, nossa tia, nossa amiga. Conseguimos compreender a extensão? E nós percebemos, eu vou só contar uma historinha rápida e vocês vão ver que eu tenho razão. 2 homens encontram um terceiro no caminho. E aí, um deles se vira para aquele companheiro que está chegando e diz assim: aí, gordão! E aí, careca? Teu time perdeu! Né? E aí? E vai a quantidade de impropério que não vale a pena dizer aqui, nem tem como a gente está dizendo. E aí se abraçam, conversam, dão risada. A gente combina um churrasco, vira as costas e os 2 que ficaram viram pro outro e falam assim: esse cara é massa, esse cara é 10. Poxa, tudo que precisa com ele pode contar que ele tá ali do lado. Esse cara é meu irmão. 2 mulheres encontram uma terceira mulher e abraça aquela mulher que encontraram. Nossa, como você tá bonita. Você emagreceu, né? Você cortou o cabelo? Nossa, teu cabelo tá tão sedoso, tão bonito. Ai, a gente precisa marcar um chá. A gente precisa ir no shopping juntas. Precisamos nos ver mais. Se despedem. E aquela terceira que foi embora, entre as 2, uma olha pra outra e fala assim: você viu como ela tá gorda? Ela é a falsidade em pessoa. Cuidado, não conta nada pra ela não, porque ela espalha pra todo mundo. Olha o cabelo dela, parece uma espiga de milho. Os homens são cúmplices uns dos outros. As mulheres competem umas com as outras. Nós precisamos nos proteger. Ensinar uma a outra. Aprender que somos filhas de Deus. Ter fé. Se somos voluntárias, se estamos no trabalho. Se amamentamos, quantas mães que criam seus filhos, 7, 8 filhos, sozinhas. Quantas mães são abandonadas e não abortam os seus filhos e criam sem os seus maridos. A mulher é forte, a mulher é fértil, a mulher é amorosa, a mulher é gentil. A mulher precisa acreditar mais nela e principalmente protegê-la. Nós temos a obrigação de nos proteger, de nos amparar, de nos fortalecer e de multiplicar, aconselhar, zelar e, acima de tudo, respeitar as mulheres. Se estamos na condição feminina, agora precisamos ser uma Ana Nery, precisamos ser uma Ruth, precisamos ser a Sara, precisamos ser fortes, acreditar em nós, acreditar no nosso interior
Deixa a baixa estima de lado, porque todos nós somos filhos de Deus. E ninguém merece um amor doente. Precisando de ajuda? Procure o atendimento fraterno, procure uma psicóloga, procure um médico, procure ajuda, procure o colo de uma outra mulher. E você que é mulher, abra os seus braços e acolha as mulheres. Podemos refletir a respeito disso? Podemos passar para frente, respeitar as mulheres e verificar se hoje estamos na condição de homem, amanhã vamos renascer também na figura feminina. Amparar as nossas filhas, principalmente os pais, né? Que pai também não cria filho para ver sofrer ou para ser maltratado. Eu agradeço a todos por terem me ouvido. Abraço a todos fraternalmente. Desejo que retornem aos seus lares e multiplique todas as bênçãos que receberam nessa tarde. E que recebam o que vieram buscar, dentro do merecimento, da necessidade e a misericórdia de Deus. Muito obrigado por terem me ouvido e uma boa tarde a todos.